E na sequência do vídeo anterior, eu não poderia deixar de fazer aqui um exemplo prático de um sistema de login, muito simples. Não vamos estar aqui a olhar a muitos detalhes sobre as questões de segurança, vamos sim utilizar passwords encriptadas, vamos criar uma base de dados muito simples com registro de utilizadores, senha, etc. E depois vamos ver aqui como é que nós podemos criar então esta interação. No próximo vídeo iremos começar a falar sobre sessões e vamos ver depois como é que todos estes mecanismos se podem interligar uns com os outros. Neste vídeo vou então procurar fazer aqui um exemplo prático muito rápido do que é um formulário com login. Vamos criar uma base de dados, vamos injetar usuários na base de dados, vamos fazer o formulário, vamos criar todo o sistema de análise, vamos encriptar passwords. E por isso mesmo, sem demora, vamos aqui então debruçar-nos sobre este projeto. Em primeiro lugar, tomei a iniciativa de limpar todos os ficheiros que eu tinha aqui no meu htdocs. O único que eu deixei ficar foi o gestor, que é aquela classe que eu criei há uns vídeos atrás para a gestão de base de dados. Neste caso, se eu abrir aqui o gestor, podem verificar que é então um ficheiro em tudo semelhante. Eu tive que o refazer novamente, pode ter eventualmente aqui mais um ou outro comentário, mas de uma forma geral é exatamente a mesma circunstância que vocês têm. Neste caso é uma classe chamada gestor, que contém dois métodos, o executeQuery e o executeNonQuery, que permite passar então dois parâmetros no seu interior, neste caso a query, e os parâmetros que permitem então evitar o SQL injection, ou então esse sistema que nós chamamos de SQL injection, um sistema de segurança para evitar que haja injeção de SQL inadvertidamente por parte dos usuários, ou então com forma intencional. Ora, o que nós vamos então aqui fazer é o seguinte: vamos criar uma base de dados com uma estrutura muito simples, ok? O que vamos fazer aqui então é o seguinte: como podem observar aqui no meu servidor não existe index PHP, não há nada do género, só existe o ficheiro PHP gestor, o gestor. Eu vou utilizar o database.net para criar a minha base de dados, vai ser muito mais rápido. Como podem observar, eu tenho aqui já então o meu perfil de ligação ao meu servidor SQL. Quem tiver a utilizar algum outro sistema poderá fazê-lo. Podem fazer através do PHPMyAdmin, se assim entenderem. Eu vou então ligar-me aqui ao meu servidor SQL local. Não esquecer que no painel de controle do champ têm que estar a ser executados estes dois serviços. E por conseguinte, então, o que nós vamos fazer é o seguinte: eu tenho aqui já uma tabela de clientes e eu criei aqui só simplesmente para mostrar o seguinte: para podermos deitar fora esta tabela, nós podemos aqui ir ao Database Tools e fazer Delete, ok? Ou então também podemos fazer Drop Database Clientes. Okay? Se clicarmos aqui em executar, ele automaticamente vai fazer desaparecer aquela base de dados, ok? Vamos então criar aqui a nossa base de dados. Para criarmos a base de dados aqui no interior do database.net, nós clicamos aqui com o botão direito do mouse no espaço em branco. Okay? Vamos aqui à parte do Database Tools e vamos fazer aqui Create. Vamos criar uma base de dados, ok? Database Name vai se chamar Clientes. Ok? A base de dados foi criada, no seu interior não existem tabelas, vamos criar a única tabela que vamos ter agora aqui, que é a tabela dos usuários. Quem quiser utilizar designações diferentes, poderá fazê-lo, mas será mais fácil utilizarem as mesmas designações que eu vou utilizar aqui. Então eu vou clicar aqui com o botão direito do rato e vamos fazer Create Table. No Create Table vai abrir aqui este quadro e nós vamos adicionar aqui uma linha, que vai ser o ID usuário. Este ID usuário vai ser um valor inteiro, não poderá ser nulo, porque nós vamos atribuir-lhe a expressão de primary key. Okay? Vamos clicar aqui no Auto Increment, porque ele vai automaticamente definir este valor para nós. Okay? Então temos um ID usuário inteiro, não pode ser nulo, e é uma chave primária e a ideia é de Auto Incremento. Vamos agora adicionar aqui o campo do usuário. O campo do usuário é o nome do utilizador, é aquela expressão que nós vamos utilizar no quadro de login, o usuário e senha. Então vai ser do tipo varchar, não pode ser nulo e vamos permitir que seja até no máximo 30 caracteres. Okay? A seguir vamos definir aqui o espaço da senha. Ora, como bem se recordam no vídeo em que nós falámos sobre a encriptação de passwords, a senha é uma string que ocupa bastantes caracteres. E se nós quisermos utilizar quer o sistema MD5, quer o password hash que nós vimos nos vídeos anteriores, nós vamos ter que definir aqui um valor mais alto em termos de capacidade. Eu vou definir o 100. O 100 é mais que suficiente, ok? Vamos também criar aqui um outro espaço, só para colocar o nome completo do usuário, ok?
e neste caso vamos também definir aqui 100, 50 seria suficiente, mas vamos definir 100, não tem qualquer problema. Portanto, temos aqui a estrutura base da nossa tabela criada, vamos clicar aqui em Save, ele vai nos perguntar qual é o nome da nossa tabela e nós vamos definir como usuários. Vamos clicar em OK, a tabela foi criada, vamos aqui fechar e como podem observar a tabela aqui no Open não contém qualquer usuário. O que nós vamos fazer agora então é regressar ao PHP, neste caso ao Notepad++, e vamos aqui fazer o seguinte, como temos apenas o gestor, e o gestor eu vou aqui abri-lo no interior do meu Notepad++, vamos aqui arrastar e abrir, ok, vamos aqui abrir então o gestor, ok. O gestor necessita, para estabelecer as conexões com a base de dados, do dbHost, do dbName, do dbUsername e do dbPassword. Ora, nós vamos fazer aqui muito rapidamente este fecheiro, que é um fecheiro de configurações, ok, PHP. Vamos aqui então colocar o database host, vai ser igual a localhost. Okay? Eu aqui por uma questão de leitura vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um tab, ok? Para nós podermos ler isto de forma melhor. Então, vamos aqui, eventualmente 2 tabs será melhor, porque vamos ter aqui algumas variáveis mais compridas. Vamos aqui definir o PHP como linguagem. Vamos colocar aqui o database name, vai ser igual a, e neste caso, clientes. Vamos ter aqui também o database username, que vai ser igual a root. E vamos ter aqui o database password, que vai ser igual a rigorosamente nada. Ok? Portanto, estes são os dados necessários para que a nossa base de dados possa aceder, ou melhor, o nosso sistema de PHP possa aceder à base de dados. Vamos aqui guardar, vamos chamar-lhe a isto config.php. Nós vamos fazer agora então é o seguinte, já temos aqui então o fecheiro de gestão e o fecheiro config. Vamos criar aqui o nosso formulário. O nosso formulário, não vamos estar aqui a perder muito tempo, vamos criá-lo em HTML puro desta forma. Form, e neste caso o method vai ser igual a post, e o action vai ser igual a qualquer coisa que depois iremos definir, ok? Vamos fechar aqui o formulário, e vamos fazer aqui um formulário muito simples, não vamos olhar a aspectos de visual. Vamos colocar aqui um label, ok, label, e vamos colocar aqui um input. Aqui no label nós vamos dizer usuário, aqui no input vai ser o primeiro type igual a text, e o name vai ser igual a txt e usuário, ok. Não vamos estar aqui a definir o comprimento, etc, porque isso demoraria mais tempo. O que vamos fazer agora sim é copiar este espaço que aqui está e vamos colá-lo aqui embaixo. Vamos aqui começar a colocar quebras, BRs, ok, para que cada um destes elementos fique no na sua linha. Okay? Poderíamos utilizar parágrafos, mas não é necessário. Aqui com BR, vamos utilizar aqui o BR, porque falta-nos aqui um elemento apenas, que é o input submit. Input type é igual a submit, value é igual a entrar. Ora, o que acontece então aqui no text do usuário é que passa a ser text de senha. Aqui deixa de ser do tipo text e passa a ser password para aparecer, para ficar com aqueles dados dos asteriscos ou das bolinhas, consoante a formatação, e aqui obviamente é senha. Ok? Este formulário está guardado, nós vamos guardá-lo com a extensão PHP, não há qualquer problema. Vamos aqui guardar e vamos colocar aqui formulário.php. Okay? Vamos testar para ver se o formulário aparece de forma correta. Então, para isso, aqui no localhost, vamos colocar aqui localhost e vamos colocar aqui formulário.php. Ok, muito certo. Cá temos então o usuário, senha. Quando escrevemos no usuário temos isto, quando escrevemos na senha temos aquilo e depois temos aqui o entrar, que não faz rigorosamente nada e por isso é que limpa aqui os campos. Nós vamos fazer agora aqui é uma coisa muito simples também. Vamos injetar o usuário dentro da base de dados. Mas não o podemos fazer aqui diretamente através do database.net. E porquê?
porque no campo da senha nós vamos ter que a encriptar através do sistema MD5. Vamos usar esse sistema. E esse sistema MD5 só é possível ser usado dentro de um script de PHP. Então vamos criar aqui um script muito simples, que é um script temporário, apenas para injetar usuários dentro da base de dados. Para isso vamos criar aqui PHP. Vamos mudar aqui a linguagem para PHP para ficarmos com o texto mais bonitinho. E o que eu vou definir aqui então são os dados do usuário. Neste caso, o usuário que eu vou inserir vai ter então o usuário, vai ter aqui qualquer coisa, depois vai ter a sua senha, depois vai ter o seu nome completo. Ok? Sabemos que a senha irá ser encriptada. Onde é que ela irá ser encriptada? Vamos aproveitar para a encriptar aqui a seguir. Ok? Então o que nós vamos fazer aqui é um require config para ir buscar os dados de configuração que permitem aceder ao banco de dados. Require gestor.php para podermos então comunicar com a base de dados. E agora vamos aqui definir o quê? Os parâmetros do usuário. O que é que são os parâmetros do usuário? Serão os parâmetros que nós iremos injetar na query que vamos usar para comunicar com a nossa base de dados. Então vamos colocar aqui parâmetros é igual e vamos definir isto como sendo um array. É, neste caso, um array associativo, que quer dizer que nós vamos ter que definir aqui os parâmetros, não esquecendo que no caso dos parâmetros concretos para comunicação através do SQL, para MySQL, vamos ter que colocar dois pontos e definir o parâmetro. Neste caso vai ser usuário e depois vamos fazer um mecanismo de atribuição, que será usuário. De seguida, vamos utilizar aqui a expressão senha e vamos colocar aqui a encriptação da senha. Portanto, vamos fazer MD5 senha. E a seguir vamos passar o nome completo. Nome completo e nome completo. Okay? Estes são então os parâmetros que nós vamos passar para o interior da nossa query. Agora que temos aqui tudo pronto para ser injetado este usuário na nossa base de dados, vamos inserir usuário na BD. Então vamos fazer da seguinte forma. Gest de gestor é igual a new gestor. Okay? Esta classe vem então deste ficheiro que aqui está. A seguir vamos utilizar o método do gestor para executar uma non-query. Então vamos colocar gest. E neste gesto nós vamos aqui colocar então esta execução. Execute non-query. E o que nós vamos executar na non-query é o seguinte. Vamos colocar aqui insert into clientes, ou melhor, usuários, peço desculpa. Vamos ter claramente que definir o nome das colunas que nós vamos usar, porque esta aqui vai ser de auto-incremento e, portanto, vamos apenas ter que inserir estes três dados e, por isso, também definimos aqui estes três parâmetros. Então, vamos ter que utilizar aqui usuário, senha e nome completo. De seguida, vamos definir quais são os valores. E os valores são aqueles valores que vão nos parâmetros. Então, nós vamos colocar usuário, senha e nome completo. Vamos aqui fechar este espaço, vamos fechar a query e vamos finalmente passar o parâmetro, que são parâmetros. Neste caso, o array que contém os parâmetros que vão ser executados. Aqui vamos colocar um echo terminado, apenas para sabermos se tudo correu corretamente. Obviamente. Agora vou guardar e vou chamar este ficheiro tempo.php. Para que vai ser um ficheiro temporário que eu vou apenas executar para inserir um utilizador dentro da nossa base de dados. Vamos aqui guardar. Obviamente que eu agora vou ter que definir aqui um usuário. Então o primeiro usuário que vai entrar dentro da nossa base de dados vai ser um administrador. Vamos lhe chamar admin. Aqui a password vai ser ABC e o nome completo é o administrador. Ok? Portanto, estes serão os dados que ele terá que usar como login. Este será o nome completo que ele vai ter. Vamos aqui fazer um Ctrl S para guardar. Vamos tentar executar o temp.php para verificar se não há qualquer problema. Ok? Temp, vamos aqui executar e reparem, ele disse terminado. Vamos então verificar se foi guardado ou não algum dado na base de dados. Vamos aqui refrescar, execute, e cá está o nosso primeiro usuário. Okay? Como podem observar, a senha está encriptada no sistema MD5. Vamos então regressar aqui ao nosso ambiente e vamos agora concentrar a nossa atenção
no nosso formulário. Este ficheiro temporário serve apenas então para injetar usuários dentro da nossa base de dados, ok? Ora, vamos ter então aqui o nosso formulário, tudo certo, portanto nós vamos colocar aqui formulário e temos o nosso formulário a funcionar. O que nós vamos fazer aqui é então, ao clicarmos no entrar, depois de preencher aqui os dados, ele vai executar um outro ficheiro de PHP para analisar a situação e verificar se os dados foram corretamente inseridos. Então, vamos fazer da seguinte forma, vamos colocar aqui verificar.php. Este vai ser o ficheiro que vai ser executado, ok? Como o método é post, ele vai enviar então os valores de text de senha e text usuário. São estes os valores que nós vamos ter que utilizar para tentar perceber se os dados inseridos são corretos, ok? Vamos aqui guardar. Vamos então criar aqui o nosso ficheiro para a verificação. Ok, deixa-me cá ver como é que ele se chamou. Ora, verificar.php, eu posso até selecionar aqui e vamos guardar este ficheiro. Vamos aqui clicar em guardar, verificar.php. Ok? Ele alterou já aqui o texto, e então o que ele faz aqui é verifica se os dados estão corretos. Eu não vou estar aqui com grandes preocupações a tentar perceber se os dados foram corretamente preenchidos, ok? Nós vamos partir do pressuposto que os campos do formulário foram preenchidos. O que significa então que quando chegarmos a este ponto, vamos ter aqui pelo menos dois valores, que são aqueles dois valores que vêm destes dois campos. O txt usuário e o txt senha. Então o que nós fazemos aqui no PHP é o seguinte, vamos buscar estes valores da seguinte forma. O usuário vai ser igual a get e, ou melhor, vamos fazer aqui post, ok? Post txt usuário. Já vamos testar isto, ok? Txt usuário. Vamos verificar se aqui no echo usuário, se o usuário vai aparecer, ok? Porque eventualmente poderemos ter que mudar aqui qualquer coisa. Então está guardado, ok? Temos aqui, então, vamos refrescar aqui o nosso quadro. Aqui no formulário nós temos que ter aqui sempre este espaço inserido. Ok, tranquilo. Vamos aqui colocar João. Vamos clicar em entrar e cá está João. Ok? No script de verificar ele já consegue detectar então o João. O que quer dizer que aqui em verificar nós vamos também caçar, entre aspas, a senha. A senha vai ser igual a quê? Exatamente a post senha. Neste caso não será senha, mas sim txt senha, que é o nome que o campo tem aqui no formulário. Okay? Vamos guardar e temos então os dois valores aqui caçados, apanhados. Vamos aqui fazer um require, neste caso para requerer estes valores. Ok, vamos escrever require config.php e vamos fazer um require gestor.php. O que nós vamos agora fazer é o seguinte, e aqui é que está o segredo deste vídeo. É como é que nós vamos então ver se o usuário e a senha são ou não são corretos. Como podemos observar aqui, a senha está completamente encriptada. Então o que nós vamos fazer é aqui definir os parâmetros. Vão ser iguais aqui. Novamente a um array, onde nós vamos colocar o usuário. Neste caso, usuário. E a senha novamente encriptada. Porque o que nós vamos ter que comparar não é a senha que o utilizador introduziu, é sim a encriptação dessa senha com a encriptação da senha que aqui está. Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui a senha desta forma, mas vamos novamente aqui pedir o MD5 da senha. Ok? Isto são estes os dados que nós vamos passar para a query. Neste caso a nossa query é uma query que vai devolver resultados. Ok? Então, neste caso, o que acontece é o seguinte, nós vamos pedir à nossa base de dados para que nos devolva os resultados de uma pesquisa muito precisa. É uma pesquisa em que o usuário terá que ser igual àquele valor e a senha terá que ser igual àquele valor da senha encriptada. Então, nós fazemos da seguinte forma. Vamos colocar aqui resultados, porque vamos executar o método que está aqui no gestor, que é este método executeQuery. Que vai devolver, eu vou aqui fechar isto tudo, para agora abrir, ele vai devolver resultados. Nós poderíamos chamar aqui um outro nome qualquer, mas por uma questão de coerência eu vou colocar resultados, vai ser igual a quê?
vai ser igual então aqui ao valor que eu vou buscar ao meu gestor. Eu primeiro vou colocar aqui o gestor, gest, igual a new gestor. E agora os resultados vai ser igual a gest. E vai executar então aqui este execute query. O execute query vai fazer o seguinte, select, asterisco, selecionar tudo, from usuários, where, e agora vamos definir os dados que aqui estão. Where usuário é igual a usuário and senha é igual a senha. Como podem observar aqui, este espaço, o usuário é o valor que está na base de dados, este usuário é o valor que é passado naquele parâmetro. Okay? Vamos fechar aqui, vamos passar os parâmetros. E temos então aqui os resultados, ok? Os resultados aqui vão ser apanhados. Se agora nós verificarmos que existem resultados, então significa que o login foi feito com sucesso, porque esta query devolveu resultados. Caso não existam resultados, então o login foi falso. Então vamos colocar aqui assim o seguinte, if count de resultados igual a 0, significa que não houve resultados. Caso contrário, else, houve resultados. Então aqui significa o seguinte, echo login inválido. Caso contrário, echo login válido. Vamos ficar por aqui assim com esta explicação, ok? Portanto, se não houver resultados, significa que esta query que nós aqui fizemos não foi encontrada. Isto é, os valores não existem da forma como nós os descrevemos. Vamos tentar verificar se isto está tudo a funcionar, ok? Vamos então aqui regressar atrás. Vamos aqui refrescar tudo isto. Ok, vamos aqui colocar um usuário que não existe. Entrar. E ele diz login inválido. Obviamente que este é um mecanismo do Google Chrome, vamos aqui fazer nunca, o login inválido. Ok, muito bem, vamos aqui refrescar isto e vamos colocar João e vamos colocar o ABC. Ora, nós sabemos que não foi João que nós definimos, foi admin, ok? Mas a senha está correta. Então vamos aqui clicar em entrar e ele diz login inválido. Vamos colocar aqui admin, ABC, entrar. E ele diz login válido. Devia ser válido, falta ali um O, ok? Eu não sei se deu para perceber muito concretamente o que é que se passou aqui. Eu penso que este é daqueles vídeos que deverão rever, uma vez que eu estive aqui a desenvolver este código de uma forma muito rápida, mas de qualquer das formas penso que se virem este vídeo 2 ou 3 vezes e forem parando e forem tentando perceber cada um dos passos, eu penso que terei explicado corretamente cada uma destas circunstâncias. É óbvio que houve aqui conceitos que eu estive a explicar, que não fazem parte do PHP inicial, portanto é o PHP mais avançado, mas já viram então aqui como eu utilizo os parâmetros para comunicar com a base de dados, para eu passar dados, para não haver SQL injection, e desta forma eu expliquei então de uma forma muito sucinta como é que nós podemos criar um sistema de login. Obviamente que o que se passa daqui para a frente podem ser várias circunstâncias. A partir do momento em que nós temos a permissão de aceder à base de dados, e temos aqui apenas, neste caso, a apresentação de uma mensagem a dizer login inválido ou login válido, significaria aqui que no login inválido eu deveria voltar a permitir que o usuário voltasse ao formulário inicial para poder reintroduzir os dados, ou então aqui no caso do login válido, obviamente que a partir daqui o usuário vai entrar na plataforma. E entrar numa plataforma significa diversas coisas. Ou, por exemplo, pode haver necessidade de registar a que horas, na base de dados, a que horas é que o usuário fez o seu login. Pode ser necessário ir ler à base de dados para além dos valores que aqui estão. Por exemplo, aquele que nós já cá temos nos resultados, que é o seu nome completo e outros valores que já existam. E poderemos e devemos sempre utilizar mecanismos de exceção. Eu no próximo vídeo vou explicar aqui como é que funcionam as sessões em PHP e, fundamentalmente, para que elas servem. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, subscreva o canal, partilhe nas redes sociais e deixe ficar o seu comentário. Todas as sugestões e informações complementares são sempre bem-vindas.